Olá, turma do oitavo ano. Como é que estão vocês? Tudo bem? Passando aqui para lembrar que a nossa aula de hoje ela vai estar assim com a apresentação um tanto quanto diferenciada, mas que convém que façamos assim. Por quê? Porque nós estamos dando um enfoque maior para o município de Serrolândia, ok? Então hoje eu vou fazer um passeio aqui juntamente com vocês com as fotos antigas de Serrolândia. Então eu não me dei o luxo de montar slide, peguei um arquivo que eu tenho no Word. O que interessa é que vocês tenham conhecimento do conteúdo com todo o seu teor histórico, bem como geográfico. Então, assim, eu vou pontuar aqui sobre algumas imagens. Tem coisas que eu vivenciei, eu sou das antigas, tá? Então, Serrolândia Antigo, fotos antigas de Serrolândia é aqui. Só aqui você tem fotos antigas de Serrolândia ao seu alcance. É um blog aí que a gente pegou isso aí. E se quiser contribuir, envie suas fotos para lucasserrolândia.yahoo.com.br e faça parte desse projeto. É evidente que isso aqui não fui eu que fiz, tá, gente? Então eu preferi dar os créditos a quem fez, ok? Então, assim, eu poderia modificar, mas isso aí é se apropriar de forma indébita. Às vezes a gente não dá a mínima, mas, por exemplo, se eu pegasse um material desse aqui e fizesse um trabalho acadêmico e o cara quisesse me processar, processava. Eu poderia perder até o título de mestrado, caso venha a ter, que eu almejo, ou quem sabe, Deus, um doutorado. Teve um cabra que perdeu um doutorado, o título de doutorado na USP, porque ele plagiou ele mesmo. Então, se ele fez um trabalho passado, ao citá-lo, ele tinha que citar o próprio. Então, na trabalhos acadêmicos, a gente tem que ter todo um zelo. Mas vamos lá. Para quem não sabe, essa foto aí foi tirada em 2011. Não tem tanto tempo assim. Na verdade, corrigindo, ela não foi tirada. Ela foi postada em 2011, tá? Essa foto aqui é da década de 50. Você pode perceber que é uma foto antiga até pela tonalidade, pelas vestimentas das pessoas. Tem pessoas que são capazes de distinguir aí quem são as pessoas presentes, principalmente o autor da foto. A foto foi cedida por Vanderlei Rios, mas não é da autoria dele, ok? Até porque nessa época ele não era nascido ainda. Ó, foto retirada na barragem do Açude de Serrote, final da década de 50, tá? Foi logo quando foi inaugurado. Diferentemente de fotos postadas anteriormente, essa foto foi tirada logo após a conclusão da obra em 58, não falei? O grupo de pessoas da imagem não foi diferente, aliás, não foi identificada. Beleza. Aí essa outra foto aqui, ela foi postada em 21 de abril, porém ela é da década de 60, tá? Olha, pela minha leitura aqui, eu já matei de charada, ó, por incrível que pareça, eu não tinha visto o informe ali. É um colégio estadual, pelas árvores, e eu alcancei um período mais avançado que esse. Eu sou de 72, tá? Mas na década de 80, precisamente em 85, eu comecei a cursar a quinta série. Eu vim de Feira de Santana, passei em Jacobina, fiz Gomuja e depois retomei. Mas a gente é nascido e criado em Serrolândia. Morei 2 anos em Feira. E antes de 85, lá pelos anos 80, o início, 82 precisamente, eu vendia pastel geladinho na porta do colégio. E admirava as pessoas estudando. Em 85, eu falei, poxa, quando é que eu vou entrar aqui? Ou seja, ninguém sonhava em faculdade na época. Nem imaginava, nem sabia que existia isso. Então, assim, ralei muito. Não estou numa situação muito cômoda, mas louvo a Deus porque aprove ao Senhor que chegasse até aqui. Para muitos é nada, mas para mim é muita coisa, porque eu ralei.
entendeu? E eu dou valor àquilo que o Senhor me concedeu. Então, dando continuidade aqui, gente, as fotos, eu vou comentando paulatinamente. Essa foto aqui já é uma foto de 2001, então já deu um salto. Na minha infância, esse Mercadão aí, ele era só os muros, que foi no então governo de Zeca Matos. O Zeca é vivo ainda, é irmão de Pedro Broca, falecido, pai de Renato. Eu estou expondo o nome aqui porque são os meus amigos, então eu acredito que eles não vão se importar em eu estar falando isso. Então o prefeito Zeca Matos ele iniciou a obra, mas não concluiu até o fim de seu mandato. E aí ficou emperrada. E só na gestão de Jaime, na segunda, salvo engano, foi na segunda, que ele deu uma acabada. E aí depois o Gil do Mota, ele deu uma repaginada que já deu outra reformada. Mas enfim, mas ficou muito tempo isso aí descampado, era abandonado, matos e tinha assim... A época não tinha tanta violência, mas polícia já correu atrás de gente aí dentro, que eu vou preservar a identidade, porque tem deles que já morreram. Mas enfim, era uma bagunça. Mas você vê que a cidade ela vai se transformando, a paisagem ela é dinâmica, tá? Então vamos lá, gente. Aí nós temos aqui a Praça Rui Barbosa, aí a antiga Assembleia de Deus, o bar de Seu João, e já teve várias mudanças. Veja que não tem aqueles prédios ali de vizinho, ainda não eram construídos. 2001 só tem 20 anos. Veja o que acontece em 20 anos, quanta transformação nas nossas vidas, na nossa aparência, tá? Como eu falei em 85, eu lembro que o professor Jonas Gonçalves, ele chamou atenção pra gente. Disse, ó, vocês hoje estão com esse corpo, com essa... Amanhã vocês já vão estar como eu estou e tal. E eu, por exemplo, 85 para 2021 já são 36 anos. Então, ou seja, aquilo que ele projetou, que ele professou, no sentido de profetizar para o futuro, eu estou vivendo. Então o tempo ele voa. Então, se você analisar aí, olha quanta transformação. E não é tanta assim, mas para mim, né, que conheço o Serrolândia mesmo antes da existência do Sol Nascente, era pasto, tinha um juvino, tinha um boi chamado Bola 7 e eu andava catando licuri por ali. O Cinelex, eu tinha um pé de licuri, para quem não sabia, viu gente? No Cinelex tinha um licurizeiro com galhas, acho que tinha 6 galhas. Era para estar preservado até hoje, mas a estupidez dos nossos... Eu não estou dizendo quem, mas foi estupidez de alguém. Dos gestores, talvez não tenha sido nem do conhecimento de algum gestor do passado, eu me refiro, mas cortaram o licurizeiro. Ou até o dono da propriedade mesmo, o ignorante. Ignorância é falta de conhecimento. Mas aí foi um conjunto de ignorância, estupidez, falta de informação, tudo que você pensar de negativo. Aí cortaram o licurizeiro. Ou o ouricurizeiro, para quem quer falar mais difícil, mas é a mesma coisa, tá? Então, dando continuidade aqui, aí o Mercadão, né? Praça Rui Barbosa, não tem muita transformação. Tem a árvore, né? E o trailer lá de Acarajé, que permanece naquele ambiente. E aí temos aqui desfile da fanfarra. Fanfarra, gente, tem a diferença de fanfarra para banda marcial. É de acordo com os instrumentos utilizados. Eu não sei explicar com precisão, mas no Paraíso tem competição de bandas marciais. Fanfarra, eu acho que envolve uma diferenciação com alguns instrumentos de sopro. Então, se a fanfarra adquirir tais instrumentos, passa a ser banda. Mas isso aí é uma questão musical, não é minha praia. Mas quem se sentir curioso, tá aí a deixa para que você possa pesquisar. Então esse foi um desfile em 1960.
12 anos antes de eu nascer. Mas enfim, eu alcancei o 7 de setembro, porque, gente, ó, em 64 teve. Eles falam que foi a ditadura, mas não foi bem assim. Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu estou falando com conhecimento de causa, tá? A maioria dos professores que verem ou tiverem acesso a esse vídeo, vão rechaçar, mas eu tenho argumentos mais que suficientes para contestá-los. Tem muita coisa que a gente sai reproduzindo que não é bem assim. Eu vivi o período militar. Eu nasci em 72 e ele durou de 72 a 85. Tudo bem que eu não tinha conhecimento, não que eu tenha tanto conhecimento, mas adquiri bem mais do que tinha antes, evidentemente. Então, esse período eu vivenciei e não teve nada de esse alarde que eles propagam. Houve mortes, sim, e eu não sou negacionista ao ponto de querer ocultar. Mas a gente precisa saber em qual contexto, não que eu seja favorável às mortes que existiram. Uma vida ela tem que ser preservada, independente da sua fé, sua orientação sexual, a sua etnia, a sua condição social. Então, o que houve no período militar de desaparecimento de pessoas, que isso é fato, não é invenção, tá? Isso aí eu não concordo. Mas eles fazem um alarde assim de forma como se a gente vivesse subjugado. E não era bem assim. Tinha muita ordem e decência. Cá para nós, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu amei o período militar, tá? Então a gente tinha muito respeito, tinha consideração com o próximo, hoje tem o mínimo. Então nós cantávamos, nós éramos patriotas. Hoje. E outra coisa, gente, ó, todas as grandes nações, os seus, digamos assim, os seus habitantes, eles são patriotas. O amor à pátria, até a Bíblia incentiva. Não é que você tem que ser alienado ao sistema, não. Mas uma forma de viver libertina, isso não é liberdade. Isso é viver dissolutamente. Então, voltando para a foto aí, para o contexto da época, isso aí, esse desfile era todo organizado. A escola, você só entrava com um fardamento. E o fardamento tem um viés positivo, e além da decência, claro, porque ninguém se sente superior ao outro, tá fardado. É uniforme, tá? Então, ou seja, a roupa era de tergal, para quem era da escola primária, azul marinho, a mulher usava saia, quem quisesse, quem era religiosa, mas teve um período que era obrigatório qualquer mulher, independente da religião, era saia, o homem calça, e as roupas brancas de tergal também. Quando ia para o colégio, que era chamado ginásio, aí teve um acordo entre o governo dos Estados Unidos, que o jeans ele foi criado na Europa, tá? Então os Estados Unidos, ele, apesar de ser América, mas é filho da Inglaterra, que foi as 13 colônias inglesas, que ali os ingleses chegaram, colonizaram para povoar e não para explorar. E daí, então, é a América, mas tem toda uma cultura europeia engendrada ali, como nós tivemos a cultura europeia que nos colonizaram, no caso, os portugueses, só que com uma grande diferença. Enquanto que os ingleses colonizaram os Estados Unidos para povoar, para morar, os portugueses nos colonizaram para explorar. Daí a grande discrepância que tem aí, comparando os Estados Unidos com o Brasil. Para quem não sabia, os Estados Unidos são. Sempre que eu falar Estados Unidos, eu tenho que falar no plural, tá? Os Estados Unidos são mais novos que o Brasil. Então não é questão de tempo que vai proporcionar, digamos assim, desenvolvimento. E aí, gente, o governo estadunidense daquele período fez um acordo com o governo brasileiro que ele queria assim se livrar do excesso de jeans que tinha naquele país. E aí o governo militar aqui do Brasil, ele criou uma lei, uma ordenança, não é bem uma lei, foi uma ordenança, onde todas as escolas, que hoje é chamada de ensino fundamental 2 ou de anos finais, tinha que
adotar aquela vestimenta. Então era a calça US Top, US United States, entendeu? O azul e vermelho, a letrinha azul e vermelha. Aí a gente chamava calça top. E aí quebrávamos muito licuri, porque só entrava no colégio com a calça vulgo, como chamávamos, top, entendeu? Então, mas isso aí era uma tortura. Não, todo mundo conseguia. Quando não conseguia comprar, alguém doava. Mas era uma educação que precisava ser reformulada? Sim. Mas não era bagunçada como hoje. Esse negócio de aprovação automática, isso aí é uma falácia, isso é uma invenção, isso é uma falta de respeito com o aluno. E eu estou falando aqui enquanto professor, que eu quero abrir o olho de vocês. Não pensem que essa facilitação que está havendo nos dias de hoje, que isso não vai ser cobrado depois. A fatura vai chegar. O vestibular não tem vestibular genérico, não tem concurso genérico, tá? Não tem vestibular paralelo e nem por aí vai. Então, ou seja, as pessoas são projetadas para a série seguinte, de algumas formas até automática, e aí a conta vem depois. Não estou amedrontando ninguém, mas é para vocês assim se situarem e entenderem que tudo na nossa vida é seletivo. Para você vir ao mundo foi seleção. Teve a seleção dos espermatozoides, o mais forte venceu. Quando você vai arrumar um emprego, é seleção. Tudo é seleção. Então não adianta ficar com discurso e nem com mimimi, porque é competição sim. E você tem não, corrigindo. A gente precisa entender que a gente tem que entrar numa competição para ganhar. Se perder, não vai se desesperar, mas tem que pensar na vitória. Então eu estou estudando, eu tenho que vencer. Ser alguém todo mundo já é, a gente já é alguém. Nós somos seres humanos. Mas a gente precisa ser alguém capacitado, ok? Então, dando continuidade. Alguém vai dizer o que é que isso tem a ver, professor, com a aula? Tem tudo a ver. Eu estou aqui contextualizando a imagem com um período vivenciado por mim e trazendo o contexto histórico para vocês e geográfico. Belezinha? Então vamos lá. Aí nós temos aqui essa outra foto, que a Avenida 6 de Maio na década de 90. Isso aí eu já tinha 18 anos. Lembrete, por que 6 de maio? Então vai lá. 6 de maio era o aniversário de Valdetrudes Carneiro de Magalhães, onde tem aquela casa ali ao lado do Faça Feira. E do lado, ali na Praça Rui Barbosa, ou Manuel Novaes, perdão. Aquela casa ali era de Valdetrudes, que era tio do então prefeito falecido. Assim, todo o meu respeito pelos familiares, que eu os considero. E o Florivaldo Magalhães Souza, o qual o colégio que vocês estudam é Arioneta Guimarães Souza, é o nome da esposa dele, que é viva. E aí o Valdetrudes Carneiro de Magalhães era juiz de paz. Tinha uma loja de tecido e confecções. E, enfim. E isso aí era o aniversário dele, tá? Então, mesmo em vida, foi colocada a avenida ali, que era a principal, era a maior, e ainda é. Historicamente é a principal. Tem a Manuel Roque Rodrigues, que é maior, mas no contexto histórico, a 6 de maio, tanto é principal que existiu primeiro, né? Mas enfim, prosseguindo. Aquela Manuel Roque Rodrigues eu conheci como Estrada Nova, era só cascalho. Só em 81 que asfaltaram, tá? E eu lembro, e aconteceu um acidente trágico, eu não vou dar nomes, mas com uma criança que, assim, bem próximo a alguém que trabalha na área da educação. Mas, enfim, pula essa parte. Dando continuidade aqui, uma outra curiosidade. Na minha infância, gente... Opa, deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar essa foto do monte. Não tá indo por quê? Peraí. Ô, turma, é o seguinte. Essa foto aqui, ó. Aqui, ela vai. Pronto, ela vai por aqui, nem sabia. Ó, essa foto, aqui, o Monte Serrote, ele não tinha aquela ladeira ali,
que dá acesso ao sol nascente. Isso aí foi feito no início da década de 80, tá? Na verdade, eles colocaram no início, mas não foi bem no início. Com certeza. Bom, é porque entender início como até 85, então tudo bem, vou rever aqui minha fala. Mas até 82 não era então, feito isso aí, tá? E aí, eu acredito, eu creio, eu vou arriscar aqui que de 83 em diante, que foi feito isso aí. Se isso fosse iniciado hoje, ia ter toda uma contestação pelos órgãos ambientais, a sociedade organizada, porque as pessoas iriam entender que degradou o monte. Só que se você for olhar pelo lado da degradação, houve um prejuízo, sim, ambiental. Mas eu não quero aqui justificar o ato, eu só quero ponderar aqui para que nós não sejamos assim tão irredutíveis. Eu sou formado em geografia e o meu discurso é o seguinte: você não é obrigado a concordar. Eu e você, nós só estamos vivos porque a gente agrediu o meio ambiente em maior ou menor intensidade. Você comeu carne porque alguém teve que produzir essa carne. Para que essa carne fosse produzida, teve que alimentar esse animal. Então não é obrigado você fazer de forma irresponsável ou de maneira tal que você vai impactar de forma a destruir tudo de uma vez. Não, não é isso. Então tem que ter a noção de equilíbrio, de sustentabilidade, beleza. Mas ou com sustentabilidade ou não, o meio ambiente está sendo agredido de uma forma ou de outra. Então, ou seja, onde eu quero chegar com esse meu discurso? Que vai dizer para quem mora no sol nascente, que fazia todo o contorno no Monte Serrote para chegar lá, nessas propriedades, quando deu início ao bairro, se eles não gostaram. Gostaram. Então a gente tem que analisar os dois lados da moeda. Eu, particularmente, eu acho que poderia não ter sido feito, porque nem tão longe é. Bastava contornar ali, pela Rua da Saudade, tá? Ali nas proximidades do clube. E o outra parte ali pela igreja do pastor Jadiel ali. Então, ou seja, não precisava isso. Mas uma vez que foi feito, não foi feito de forma aleatória, houve uma concordância. Aí a gente precisa compreender o contexto da época. Os políticos, a forma que pensavam, achava tudo normal. Da mesma maneira que aí vamos agora trazer para o cotidiano das pessoas de baixa renda que quebravam pedra no monte para sobreviver. Vai dizer para eles que era impacto ambiental? Eles sobreviviam disso, é o que tinha para aquele momento. Evidentemente que hoje, com a consciência que as pessoas já têm, a conscientização e as oportunidades diversas que surgiram, aí acabou com com essa exploração. E aí percebeu-se que esse tipo de rocha não é legal para construção, porque tem argila, e a argila no meio do concreto ela estoura. Quem bateu laje com isso aí se deu mal. A laje não. Então eles vão buscar uma pedra onde não tenha, digamos assim, a presença de barro. E aí é uma pedra que tem muito barro grudado nela, entendeu? Aqui eles vendiam para alicerce, beleza, mas para concreto jamais. Então, assim, a gente precisa compreender o contexto das coisas. Por que alguém falou algo ou agiu de tal maneira? A gente precisa contextualizar. Isso é fundamental na geografia, tá? Então, ou seja, eu, mesmo tendo vivido nessa época aí, eu não concordo. Mas vai ser uma opinião em meio a tantas outras contrárias. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Se coloquem no lugar de uma pessoa que estava passando até necessidade e precisava quebrar pedra. Ele ia pensar em meio ambiente? Não. É questão de sobrevivência, tá? Homem também é natureza. O homem não é colocado nos livros como natureza. Mas você e eu, nós somos natureza. O que nós precisamos ter é consciência para que nós não impactemos o meio ambiente de forma que não tenha como reparar. Mas
sustento aqui minha fala. De uma forma ou de outra, você vai impactar o meio ambiente. Quer ver uma prova? Sociedade de consumo. Você não quer impactar o meio ambiente, consuma menos, tá? Porque fica um discurso incoerente. Eu levanto a bandeira ambiental e consumo como ninguém. Não cuido da minha casa, não cuido da minha saúde, não cuido do meu próximo. Não é controverso? Então, turma, a nossa aula de hoje não vai ter atividade, é só eu fiz questão de trazer um apanhado aí histórico. Você pode, assim, já ter tido acesso a esse tipo de informação, ou até mesmo de fotografias, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Então, espero que vocês tenham, assim, gostado, né? Eu acredito que alguns talvez não, mas faz parte. Eu propus trazer algo diferente. Então, estou aberto para discussão. Se alguém quiser fazer algum questionamento, ou até mesmo contrapor a minha fala, não tem problema. Isso é democracia. Ninguém precisa pensar como o professor Etevaldo. O propósito não é esse, tá? O professor ele não tem que ser, digamos assim, doutrinador. Mas eu também não vou deixar de exprimir a minha opinião a respeito da temática. Então, por hoje é só. No próxima aula, aí a gente já traz algo diferente e eu prometo que trarei uma atividade no Google Formulário, que eu estou fazendo já de forma com feedback automático da pontuação e dos erros e acertos. Então, um joinha aí e até a próxima aula, se o nosso bom Deus assim nos permitir. Valeu! Fui!